Se tem um produto que eu amo testar e eu tô constantemente em busca do produto perfeito, é corretivo, porque eu tenho muita olheira, a minha olheira é meio funda, é muito difícil de encontrar um produto que dê um match certinho comigo. Além disso, eu tenho linhas finas já também abaixo aqui, né, na região das olheiras. Então, tô sempre procurando por corretivos perfeitos, corretivos que eu olho e falo, meu Deus, é esse aqui o corretivo da minha vida, sabe? Já cheguei quase em um ali, mas ainda não é assim o meu corretivo ideal, aquele que eu olho e falo, meu Deus, tampou até meus erros do passado. E aí eu tava pensando aqui um conteúdo pra vocês e acabei tendo a ideia de gravar aqui um guia te ajudando a escolher o seu corretivo ideal. Porque eu vejo que muita gente ainda tem dúvida de qual corretivo usar, se é melhor corretivo A ou B, o tipo de corretivo, a cor, enfim. Então eu quis trazer esse guia aqui pra te ajudar a escolher o seu corretivo ideal. Oi, amiga! Aqui é a Julie de Batom. Se você não for por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos que vem por aí. Também me segue nas redes sociais, tem muito conteúdo por lá. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição. Tem vídeo, tem resenha, tem um monte de coisa. Então já me segue pra garantir aí que você vai conferir todos os conteúdos que eu produzo, tá bom? Vamos lá começar com a principal dúvida sobre corretivo, que é qual cor eu compro? Eu compro uma mais clara pra iluminar, compro uma mais do tom da minha pele, uma mais escura. Enfim, quando a gente fala em corretivo, a gente tem que primeiro pensar qual é o tipo de uso que você quer com aquele corretivo. Então, por exemplo, eu uso muito corretivo puro, digamos assim, sem base por baixo. Então, quando a gente não tava nesse momento aí, né, nesse cenário aí pandêmico, era muito normal eu usar só o corretivo e tipo um blush, assim, e sair, sabe, sem a base, até mesmo hoje por conta da máscara. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como é que eu faço a minha maquiagem com máscara, deixo pra vocês aqui no vizinho. Eu também uso só o corretivo, então quando eu penso em corretivo que eu vou usar sem base por baixo, eu quero que o corretivo seja o tom mais próximo da minha pele, porque é aquele corretivo que vai camuflar. Eu levo essa lógica também pro meu tom de corretivo que eu uso após a base, porque quando a gente usa um corretivo muito mais claro, a tendência da olheira é acinzentar, é ficar mais aparente ainda. Então eu sempre indico, se você não tem nenhum corretivo ainda, se é o primeiro corretivo que você vai comprar, compre o corretivo do tom exato da sua pele ou mais próximo. Sempre que você for lá ver o corretivo e tal, se tu vê que tem um corretivo um pouco mais escuro ou um pouco mais claro, nenhum combina certinho com a sua pele, aí tu pode pegar um pouquinho mais claro. Nunca mais escuro, porque também vai ficar muito aquela, né, aquela mancha assim de corretivo na pele. Mas sempre pegue o tom mais próximo do seu tom de pele, porque aí você vai conseguir uma camuflagem muito melhor e muito mais ideal ali pra você, sabe? O corretivo mais claro, quando a gente fala em iluminação, eu prefiro usar o corretivo mais claro depois do corretivo, entre aspas, camuflador. Mas também é muito difícil eu usar corretivo iluminador. Eu prefiro usar um corretivo do tom de pele, que eu gosto do meu rosto, o mais uniforme possível, sabe? Eu não gosto muito de deixar aquele clarão no meio, enfim. Eu venho com as tonalidades usando o blush, o iluminador, o olho, o batom. Eu não gosto muito de fazer aquela técnica de iluminação com corretivo. Mas se você gosta, aí você usa depois do corretivo do tom da sua pele, porque vai ficar muito melhor ali pra olheira. Ainda mais se tem muita olheira, se tu tem uma olheira mais funda, o bom mesmo é usar o corretivo do tom certinho da sua pele, porque vai camuflar muito melhor. E aí também, quando a gente vai comprar o corretivo, a gente tem muita dúvida de qual tipo de corretivo comprar. Porque tem em potinho, tem em embalagem de gloss, né? Tem embalagem pump, tem embalagem, enfim, pincelzinho. Tem muitos tipos de corretivo no mercado, eu nem tenho todos aqui, tem muito mais além disso. E a gente fica na dúvida de qual corretivo comprar. Normalmente, as embalagens estão muito ligadas à textura do corretivo, ao tipo de corretivo que vem ali dentro. Então, esses corretivos que vêm nessas embalagens de gloss, assim, normalmente eles são do líquido pro cremoso, não chega a ser aquele líquido que escorre, tipo quando vem assim em pumpzinho, porque isso sim é bem líquido, eu mexo aqui, ele se move muito mais fácil. Então normalmente você vai encontrar esses corretivos assim com essa embalagem com uma textura um pouco mais cremosa, diferente desses corretivos de bolinha, assim, desses potinhos redondinhos, que normalmente vão ser corretivos um pouco mais pesados, camuflagens e tal.
É uma regra? Não, eu tô falando aqui geralmente, porque é pra você ter uma ideia aí de qual corretivo você vai receber quando você comprar o seu produto, tá? E quando a gente fala em corretivo, a gente quer uma coisa que cubra, né? Que dê aquela, né, aquela disfarçada, que tampe nossos erros até das vidas passadas. Então aqui a gente vai falar um pouco de cobertura para eu te ajudar aí a decidir qual corretivo você vai comprar. Antes de tudo, é importante entender que quanto mais cobertura você quiser ali naquele produto, normalmente, o produto será um pouco mais grosso, um pouco mais pastoso, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais aparente ali na pele, e um produto vai ser um pouco mais cremosinho. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas marcas lançaram, né, as suas camuflagens, que basicamente são corretivos super potentes. Esse meu é da Mislari, tá? Mas tem 1 milhão de marcas aí. E são corretivos assim. Ele fica endurecido um pouquinho, mas aí você põe um pouco de diluidor e dá uma melhorada, tá? Mas de qualquer forma, é uma pasta, cheiro de hipoglose, inclusive. Mas é um produto que ele vai adicionar muita cobertura, mas também muita textura ali pra sua pele, porque ele é um produto aparente, ele não é um produto que vai ficar ali, tipo, mais sutil, sabe? Que se alguém olhar pra você assim de longe, nem vai dizer que está de maquiagem. Pelo contrário, ele é um produto que sim, vai aparentar ali, vai ter uma aparência, né, de maquiagem, vai ficar um pouco mais grotesco. Ele é muito legal para casamento, para festa, para foto, enfim. Mas se você quer uma maquiagem mais suave, talvez você não curta muito ele. Então assim, quando você pensa em cobertura de corretivo, normalmente quanto mais cremoso, mais grosso o corretivo, mais cobertura, e quanto mais fininho, mais fluido, menos cobertura. Não é uma regra, porque eu tenho até produtos aqui que fogem um pouco dessa regra, mas é importante você ter essa noção de que quanto mais cobertura você quiser, mais você vai ter que ir para os corretivos um pouquinho mais grossos e tudo mais, tá bom? Só que aí entra outro ponto que a gente tem que colocar aí na balança, que é quem tem já linhas de expressão, ou então essa região muito ressecada do rosto, que é o meu caso. Eu não consigo usar esses corretivos muito pesados, apesar de ter muita olheira. Eu não consigo usar esses corretivos assim, de uma forma que me agrade. Eu acho que fica muito aparente, fica muito marcado. Depois de algumas horas já começa a abrir, e aí pra selar esse produto tem que pôr muito pó pra não ficar abrindo, não ficar craquelando, e aí o pó acaba deixando mais seco a região. Enfim, uma loucura. Então a gente tem que pensar aí qual que é a sua prioridade, né? Por exemplo, você vai ter que escolher aí se você quer mais cobertura, e mais aí ao mesmo tempo um produto que pode marcar mais, pode dar mais textura, ou um produto com um pouco menos cobertura, mas que tenha uma textura um pouco mais suave, mais cremosa, mais hidratante, que seja um produto que dê match melhor ali na pele, sabe? Então assim, eu hoje em dia, eu prefiro perder um pouco de cobertura, mas ganhar mais tempo ali com a maquiagem mais intacta, menos ressecada, menos craquelada, com um corretivo que não vai abrir tão fácil, que seja fácil de esfumar também, não fique marcando tanto, do que ganhar cobertura e perder tudo isso que eu falei, sabe? Eu vou dar 2 exemplos de corretivos aqui pra vocês, que eu acho que exemplificam um pouco do que eu quero dizer. Esse aqui da Mislari, como eu falei, ele é uma cobertura bem power, assim, e ele, apesar da cobertura dele, né, ser um pouco menos do que eu achei que seria, porque, enfim, isso é papo pra resenha. Esse produto aqui, ele é muito grosso, ele tem um aspecto grosseiro, ele é um produto que é camuflagem, então ele tá pensando só em cobertura, mas não necessariamente em, digamos, experiência muito boa com o produto. Então se você passar ele aqui e tal, ele vai ser um produto mais difícil de selar, um produto mais que você vai sentir melhor ali na sua pele, sabe? Então assim, se eu quisesse uma olheira mais coberta, uma olheira que não desse pra ver nada, eu provavelmente iria pra um produto mais assim. Só que eu não curto muito o efeito dele na pele, porque eu tenho linha de expressão, eu tenho essa região mais ressecada, então se eu uso isso, a minha maquiagem fica feia logo, sabe? Começa a abrir, começa a marcar. Então isso aqui não me dá longevidade com a maquiagem, então eu tenho que preferir produtos um pouco mais fluidos, um pouco mais líquidos, que aí eu venho pra esse aqui da MAC. Esse da MAC é aquela exceção que eu falei pra vocês, porque ele é um produto fluido, ó, ele é bem liquidozinho, tô com medo de balançar e cair. Ele é bem liquidozinho, mas ele traz cobertura. Eu usei um pouquinho só dele hoje e eu acho que minha olheira tá bem coberta. É claro, fica ali
um pouco de sombra, porque tá com luz aqui. Mas enfim, eu acho que ele dá super jeito na minha olheira, mas ele assim, é uma exceção. Nem todo corretivo super líquido vai ter boa cobertura, que esse corretivo aqui é muito, muito bom. Inclusive é meu favorito, que eu falei pra vocês. Mas eu ainda procuro ali um corretivo um pouco mais power, sabe? Mas enfim, esse corretivo ele entrega cobertura e entrega também um pouco ali sabe, assim, aparência bonita. Então ele tem, pra mim ele é o match perfeito entre ter uma textura boa, que não vai marcar ao longo do dia, e também ter uma cobertura legal, que não vai me deixar com a olheira tão aparente, sabe? Isso quer dizer que todo corretivo grosso vai ser super cobertura e todo corretivo líquido vai ser cobertura ruim? Não, porque aqui a gente tem, né, um pouco aí de, né, fora ali da regra. Mas o que eu quis dizer com isso é que normalmente os corretivos com mais cobertura vão puxar um pouco pro pastoso, pro cremoso, pra uma textura um pouco mais grossa, e os corretivos mais levinhos vão ser aquele com uma textura um pouco mais emoliente, tá? E aí você tem que colocar na sua balança o que você prefere. Você quer mais cobertura, mas você vai perder um pouco ali da aparência mais suave, né, da pele. Você pode ser um produto que vai craquelar logo, que vai ficar marcado logo, que vai dar uma aparência ali de pele, né, vai marcar nas suas linhas tudo ali um pouco mais cedo do que o outro marcaria. Se é pra tirar uma foto, fazer uma coisa muito rápida, eu super acho legal esses produtos aqui, que cobrem melhor, mas se é pro dia a dia, pra ficar ali, sei lá, 6, 7 horas por dia com a maquiagem, eu já prefiro perder um pouco de cobertura, mas ganhar ali em longevidade da minha maquiagem, ficar mais bonita por mais tempo, sabe? A gente também tem texturas e, digamos, aparências, assim, de corretivos que é legal comentar. Tem corretivo mais hidratante, que é aquele corretivo que esse daqui da MAC até se encaixa um pouquinho, que é aquele corretivo mais emolientezinho, que não é tão seco, que não é tão mate. E tem aqueles corretivos super mates que vão ficar mais secos na região ali da sua olheira. Normalmente quem tem pele oleosa prefere esses corretivos mates, mas é importante você reparar qual que é o tipo de pele na região que você vai usar o seu corretivo. Muito tempo eu comprei corretivo super seco, que ficava super mate na região da olheira, e ele craquelava, porque apesar da minha pele ser mista oleosa, a região da olheira não é. Ela é mais ressecada, pelo menos na minha pele, né, que eu tô falando. Então, assim, eu acabava ficando com corretivo muito feio logo, porque além de colocar um corretivo mais sequinho, eu também tacava pó. Então, assim, ficava aquela idade, né, que a gente tem agora. Ficava 50 vezes mais, eu ficava com 70 anos, por conta da maquiagem que marcava muito e ressecava. Então tem esses poréns. Muita gente usa corretivo mate sem pó, em mim não funciona, sempre abre. Então eu sei que eu tenho que usar o pó na maquiagem, por isso eu dou preferência a produtos um pouco mais emolientes, um pouco mais hidratantes, ou pelo menos que tenham a aparência mais opaca, mas que tenham ativos hidratantes dentro do produto. É o caso desse daqui, tá? O Radiance da Tracta. Ele fica assim com uma aparência mais mate. Ele não é super seco, igual o mate da mesma marca, mas também não é super oleoso, sabe? Ele tem uma textura muito boa, tem uma textura mais cremosinha, ele cobre super bem, e por conta dos ativos dele, que tem os ativos hidratantes, é vitamina B3 e vitamina E, tá? Ele acaba hidratando a região aí do olho. Então, ele une aí a aparência mais sequinha, mas também sem perder a hidratação, tá? Ele é um produto um pouquinho mais sequinho. Igual esse aqui da Visela também. Ele também hidrata bem a região aí da olheira, mas também sem ficar muito ressecado, muito mate, muito secão. Igual o da Tracta, a versão mate fica, tá? Eu não indico você comprar corretivo mate se você já tem linha de expressão aqui abaixo da região das olheiras, ou se você tem essa região mais seca, porque sim, vai craquelar e não vai ficar tão bonito assim ao longo do dia. Mas se a região aí do olho é uma pele mais ok, ou então um pouquinho mais oleosa, eu quase nunca vi região da olheira ser muito oleosa, mas enfim, aí tudo bem você pegar um corretivo mate, ou se você não tem nenhuma linha, enfim, que não vai marcar, é legal porque você não precisa passar o pó e fica sequinho por mais tempo. É que eu não gosto mais tanto assim, essas aparências mais sequinhas, então eu dei uma enjoada, mas eu prefiro o corretivo hidratante, porque aí eu transformo, entre aspas, ele em mate com o próprio pó, vou selando ali, tá? E aí tem aqueles corretivos que são legais para peles mais secas, peles que tem mais linhas também, que são aqueles corretivos mais hidratantes real, sabe? E que tem a aparência do hidratante, além de ter a textura do hidratante. Esse corretivo aqui da Tracta, ele é bem oleosinho e pra mim super funciona, mesmo tendo o rosto, né, a pele do rosto mais oleosa, mas como eu falei, a região do olho é mais seca, então ele super dá certo que ele é mais oleoso. Quem já usou esse corretivo aqui, tenho certeza que já tá sentindo o cheiro dele aí, né? Aquele cheiro de... não sei nem explicar.
nossa, é muito único desse produto. Enfim, é um produto mais oleosinho, é um produto mais emoliente, mas que pra quem tem essa região aqui mais seca, super funciona, sabe? E aí a gente não tem como falar de corretivo sem pensar nos corretivos coloridos, né? Eu tenho só um exemplo aqui, que é o corretivo salmão, mas tem outros vários tons, e vocês podem se basear aí com usando, né, o círculo cromático, que ali você vai usar a cor contrária da cor da sua olheira. Então, se a sua olheira é mais roxa, você vai usar a cor contrária do roxo, enfim. É legal pra você camuflar. Esse corretivo vai antes, tá? Antes da base, antes do corretivo, enfim. Primeira coisa que você passa ali de maquiagem pra já camuflar, e depois você vem com a base e com o corretivo pra tirar aquela tonalidade, né, colorida. Ele basicamente vai cancelar, né, entre aspas, cancelar a cor que tá ali na sua pele. Então, se a sua manchinha é mais roxa, vai cancelar aquele roxo. E depois você vem com o tom da sua pele, passando ali os produtos pra dar uma camuflada melhor, caso você tenha muita olheira, uma manchinha que você queira esconder específica, tá bom? E aí, pra finalizar, pra concluir aqui, eu acho que o corretivo é um produto que tá melhorando muito no mercado nacional. Tô vendo muitas marcas lançarem versões incríveis, inclusive a Track tá com esse aqui, o Radiance, tem resenha aqui no canal já, deixo pra vocês aqui no izinho. Foi um produto, assim, que pra mim foi muito inovador, é o melhor corretivo que eu acho, assim, do momento do mercado nacional. Ainda não substitui o meu da MAC, infelizmente, porque ele é caro, mas ele dura muito. Então, assim, meio que valeu a pena. Mas são os corretivos que eu mais gosto, são os corretivos que eu mais dão esse meio termo entre cobertura e textura boa, pra não ficar marcando ao longo do dia, nem deixar a aparência muito envelhecida, sabe? Mas aí tu vai encontrar o seu corretivo ideal, indo ali testando, ou então também tendo na sua mente o que você quer do seu corretivo, pra que você quer, qual textura você acha melhor, se você prefere cobertura ou uma textura mais emoliente pra não marcar tanto assim, depende muito do seu tipo de pele, da sua idade, né, também. Se for uma pessoa mais novinha, provavelmente os corretivos mais sequinhos vão dar super certo. Então faz esse balanço aí de tudo que eu falei e vai procurando corretivos com as características que você prefere. Então, mais emoliente, mais cremoso, mais grossinho. Enfim, tem uma infinidade aí de tipos de corretivos que eu tenho certeza que algum deles aí você vai se encontrar. Assim como eu encontrei, né? Me encontrei no corretivo mais líquidozinho aqui e mais hidratante também. Bom, amiga, esse foi nosso guia aqui do corretivo ideal pra você. Deixa aqui nos comentários qual é o corretivo que você ama, que dá super certo com a sua pele, com o seu tipo de pele. Quero muito saber, deixa aqui nos comentários. E não esquece também do seu gostei, que ajuda muito na divulgação desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos que vem por aí. E me segue nas redes sociais porque tem muito conteúdo por lá, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!